bem-vindos a mais um Talks on Board, mais uma vez aqui direto da Automec 2025. O assunto agora é transformação digital no aftermarket, marketplaces, dados, inteligência artificial. Vou contextualizar vocês aqui antes de trazer os nossos convidados muito especiais. A digitalização, a gente sabe, está revolucionando o setor de reposição automotiva. De um lado, os marketplaces de autopeças ganham força, como novos canais de venda, relacionamento, democratizando ali o acesso a produtos, otimizando a logística e facilitando a vida de oficinas, frotistas, consumidores. Mas aí, do outro lado, a gente tem o uso de dados e inteligência artificial que está transformando a forma como as empresas gerenciam estoques, recomendam produtos, antecipam demandas e também prestam serviços com mais agilidade e precisão. Nesse episódio, a gente vai explorar como é que a união aí entre marketplaces digitais e tecnologias baseadas em dados e IA está moldando o futuro do aftermarket automotivo, trazendo eficiência, personalização e novos desafios para fabricantes, distribuidores e oficinas. Uma galera que está aqui na Automec 2025. Para falar sobre tudo isso, trago aqui Rodrigo Carneiro, que é presidente da Andap. Prazer, Rodrigo, bem-vindo. Prazer é meu, muito obrigado. Vamos tentar posicionar um tema que é mais do que importante, e isso vai, de fato, transformar. Acho que o melhor verbo a utilizar é transformar. O que vai transformar o mercado e que vai permitir, acima de qualquer coisa, na minha opinião, a transformação do que hoje a gente imagina ser a experiência com o cliente. Tem uma coisa no nosso mercado que é interessante. A maioria das relações são B2B, né? Quando você pensa tanto no fabricante quanto no distribuidor, até o varejista, nós não estamos muito próximos ao consumidor final, que ao final, não brincando com as palavras, é quem paga todas as contas. Então nós precisamos pensar em que, de fato, a inteligência artificial, a tecnologia ou a transformação e a evolução digital contribuem ou devem contribuir para uma nova experiência com o cliente. Acho que é isso que faz sentido. Isso vai mexer com toda a cadeia produtiva, mas principalmente acho que precisa transformar, alterar, inovar o mindset das pessoas, dos profissionais, dos empreendedores, de quem está nesta cadeia produtiva do mercado independente de reposição no Brasil, que é o quarto maior mercado do mundo. Felizmente, a gente pode contar com pessoas mais experientes que sabem como transformar dados em informação que vão viabilizar que a gente opere todas as ferramentas que estão à disposição aí da gestão de todos os processos de uma forma mais eficiente. Muito bem. Fala bem demais o Rodrigo, né? Não diferente. Delmar Assis, cientista de dados. Roubamos também um cientista para estar aqui com a gente hoje no nosso episódio. Bem-vindo, Delmar. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Vamos conversar aqui um pouquinho sobre como essa tal dessa inteligência artificial generativa, como ela está transformando nossas vidas. É uma revolução tão grande igual foi a Revolução Industrial. Hoje, se olharmos nos últimos 3 anos, o que a inteligência artificial já proporcionou, o que nós temos em andamento e no futuro muito próximo, nós temos um horizonte de automações, de modernizações e de coisas incríveis sendo feitas hoje e que ao futuro muito, muito breve teremos coisas fantásticas para olharmos e tornar nossas vidas mais fáceis, tornar a experiência do cliente mais efetiva, fazer com que a indústria possa se modernizar, reduzir custo e reduzir seus processos e elevar de uma forma enormemente sua eficiência operacional. A inteligência artificial hoje, sem dúvida nenhuma, ela é o grande alavancador dos negócios. Obviamente, a partir de dados que precisam qualidades, precisam governanças e precisam muitos cuidados, porque afinal, dados é um ativo de negócio das empresas atualmente. A gente está falando de estoque, a gente está falando de mais agilidade, de rapidez, mas vamos começar falando aqui sobre marketplace e transformação aí no aftermarket. Como é que os marketplaces estão mudando a dinâmica do setor de reposição automotiva? Olha, talvez uma maneira correta de responder a você é usar
uma frase que o Delmar foi muito feliz em utilizar. A gente precisa enxergar tecnologia e as mudanças, por exemplo, com multicanalidade, é disso que a gente fala quando vê marketplace, de uma forma construtiva do ponto de vista o quanto eu, pessoa física, eu enquanto cidadão, ou eu enquanto empresário, executivo, posso me servir dessa tecnologia para fazer melhor, para aperfeiçoar, para ter mais governança, de fato. Porque, insisto, é isto que vai valer a pena. As pessoas, de forma geral, quando você fala, por exemplo, de marketplace, né, e eu discuti bastante isso numa empresa importante do nosso segmento, se faria sentido o físico ou o digital. E chegamos à conclusão óbvia, que é o digital, ou seja, é a multicanalidade. Você vai ter um ambiente físico, você vai ter um cliente que ainda, por alguma razão, vai optar pela compra física, seja por que seja, e há um novo público, indiscutivelmente, que prefere o digital, que quer ser atendido de uma maneira rápida e eficiente, tanto quanto o físico, num time muito menor. Nós não temos que temer a solução digital, nós não temos que temer o marketplace. O que a gente precisa é ter competência para utilizar isso a nosso favor, inclusive. Tem uma série de coisas que precisam ser consideradas. Nós trabalhamos com um segmento que envolve segurança veicular, por exemplo. Estamos falando de mobilidade e segurança veicular. O Brasil, infelizmente, perde muito mais vidas por ano com acidentes de trânsito que com outros fenômenos físicos, né? Não estou falando de saúde. Olha, nós já perdemos mais vidas do que assassinatos, por exemplo. Então, quando você fala, por exemplo, de comprar uma peça que envolva frenagem do seu veículo, segurança, suspensão, você tem que ter clareza da procedência disso. Puxa, mas então eu não devo comprar no diesel? Não, absolutamente pode comprar no diesel. Você só precisa saber que aquele canal, da mesma maneira que quando você hoje compra outras tantas coisas, você precisa saber quem é o vendedor. E hoje a tecnologia também nos ajuda a identificar quem é aquela plataforma de marketplace, quem é aquele agente vendedor e se você deve ou não comprar. Seja um produto de higiene, de saúde, de segurança veicular, de cuidados pessoais, seja o que seja. Então, entenda a tecnologia, entenda a multicanalidade como o aperfeiçoamento das relações econômicas, sociais e de mobilidade. Simples assim. É muito legal, gente, ouvir isso de uma pessoa. A gente estava aqui conversando nos bastidores e o Rodrigo Carneiro, ele sabe de muitas histórias, né, do setor. São quantos anos no setor, seu Rodrigo? No setor são 31. Né? 31. É claro que eu já vim de outro setor, os cabelos brancos mostram isso. Então, e quando você fala, nós estamos ao lado de um grande cientista, quando Sim. você fala que eu tenho grandes histórias, eu costumo dizer que o diabo sabe de muita coisa, não é porque ele fez Harvard, como fez o nosso cientista, é porque ele é velho. E velho conhece muita história. Muitas histórias, inclusive, desse segmento. Eu trouxe isso, seu Rodrigo, justamente com um propósito de falar com quem está aí do outro lado, de repente temendo, né, tudo isso que está acontecendo. Claro que o novo assusta, né, mas a gente está aqui com o seu Rodrigo, que tem muitas histórias, que está há muitos anos no setor, e a gente vê ele falando com um brilhinho no olho, né, sobre essa transformação. E sem temer, uma vez que a gente está falando de prevenção, que a gente está falando de que pode transformar, de fato, essa transição pode ser assustadora, mas justamente vai melhorar tudo isso, né? Agora, queria saber de vocês quais os principais benefícios que a gente detalhasse para as oficinas, frotistas, clientes finais, comprando peças online, além dessa detecção aí de saber de quem eu estou comprando e tudo mais. Olha, nós acabamos de definir há poucos dias, num programa junto com a Associação Brasileira da Indústria de Autopeças, que, lembrando, uma plataforma muito grande no mundo, o Brasil é um grande produtor de autopeças, um padrão de comunicação sobre produtos. O Brasil ainda não tem isso. Quando você vai num canal digital buscar um produto,
qual melhor ele tiver descrito, melhor deve atender a sua necessidade. Então, se este padrão, assim que esse padrão for implementado, a gente vai ter uma certeza absoluta de que você, consumidor final, será bem atendido. Agora, de nada nos vale ter esse padrão, e aí eu vou pular mesmo para o nosso mestre, porque se você não souber utilizar esse padrão de comunicação, você não souber transformar este dado em informação altamente qualificada. E aí eu não estou falando só de um processo de comunicação. Você é uma pessoa especializada em comunicação. Certamente você faz isso super bem no seu dia a dia. Nós precisamos fazer isso bem. E aí a gente tem que recorrer a pessoas que realmente nos qualifiquem, como o Delmar, a fazer isso melhor do que é feito hoje. Então, e acho que ele vai nos ajudar bastante a transformar isto em realidade que proporcione uma experiência extremamente positiva. Agora, indo para o Delmar, como é que a gente pode integrar esses marketplaces a sistemas de gestão? Né? CRM, estoques, isso pode gerar um valor para o negócio. Mas vamos começar falando de IA. IA, uso de dados. Vai melhorar a experiência dos clientes nos marketplaces? Já existe ali exemplos de algoritmos que recomendam peças com base no perfil do veículo, histórico de manutenção. Vamos tentar dar uma esmiuçada para quem está ouvindo e assistindo a gente aqui. Vamos lá. Então, onde começa o mercado de autopeças? Ele começa na necessidade de prover um conjunto grande de um veículo. Então, aonde que está entrando hoje as inteligências artificiais? Desde a concepção da peça. Quais materiais, quais cenários eu vou produzir a melhor peça? Reduzindo custos, reduzindo o processo com que eu vou fazer os testes. Hoje, os testes, a IA, ela proporciona muitos cenários para você fazer ensaios. Não necessariamente laboratórios físicos, custosos, que demandam tempo. As simulações hoje por IA, elas são grandemente valorosas. Após as suas produções, você tem a condição de elaborar melhores protocolos, que sejam protocolos de durabilidade, de segurança e de experiências. E hoje, os marketplaces, ele vai democratizar o acesso a um conjunto muito grande de experiências, pela qual você vai ser personalizado a partir da necessidade e dos seus perfis de consumo. Então, a IA, ela vai proporcionar com que esses marketplaces proporcionem não só a exposição em um catálogo, mas a imersão sobre aquela peça. Filmes, 3D, customizações e entendimento de uma forma mais simples, ao invés de ver catálogos muito complexos. Então, hoje a IA, ela está participando desde a concepção. Então, para criar uma peça hoje, muitas vezes, não é um criador com alta capacidade. Se traduz para a IA o que ela precisa fazer, ela vai proporcionar sugestões. Por isso que nós chamamos de IAs generativas. E ao decorrer dessa cadeia hoje, a economia por materiais mais leves, mais resistentes, para suportar protocolos como ESGs, outros protocolos, a chegar dentro do marketplace. O que vai beneficiar ao usuário? Conhecer outros fornecedores, conhecer outras possibilidades e buscar peças, buscar reposições que seja do perfil e com o objetivo dele. Então, imagina que alguém está buscando uma peça para fazer uma competição. Ele vai buscar as características, mas ao invés de ler, falar somente, ele vai só comunicar. Eu desejo uma peça assim, assim, falando da mesma forma que nós estamos falando. Então, vai agilizar muito e vai agilizar o processo de busca, entendimento, e para os produtores vai ser grandiosamente a democratização pela uma busca simples. Não é aquela busca que um programador, um cientista tem que fazer uma série de comandos para chegar no seu desejo ou no seu objetivo. Hoje,
você vai conversar com sistemas, você vai conversar com o marketplace e ir muito além. Você vai falar assim, olha, me mostra a peça em funcionamento, me mostre como é que é esse detalhe, me mostre como é que é isso. Vai dar a experiência, as condições para escolher de uma forma muito inteligente, sem que com isso eu perca o processo de individualizar, de customizar. Então, hoje a IA ela vai participar da cadeia desde a concepção. Hoje parece algo muito etéreo, que eu vá desenhar alguma coisa que não existe, e a IA ela vai trazer isso, porque a IA, hoje, com os algoritmos já existentes, ela tem a capacidade de criar coisas. Hoje, se estima que o nível de criatividade dessas IAs já está equiparando ao grande conjunto dos seres humanos. Mas fiquem tranquilos, tem todo um segmento, tem todo um conjunto de possibilidades. Os seres humanos vão continuar sendo criativos, mas não irão precisar fazer trabalhos exaustivos. E ganhar a experiência no marketplace. Imagina você que ao invés de você ter que ficar escrevendo, lendo catálogos, você vai interagir. Hoje a IA ela te proporciona interação simples, com o seu linguajar. Isso que eu falo agora, é uma interação simples, mas isso não quer dizer incompleta, né? Você vai ter exatamente o que você precisa, uma vez que você vai ali na pergunta, na abordagem com a IA, com foco no que você precisa. Você vai ter uma informação precisa, porém simples, né? Você não vai ter que ter um entendimento de todo aquele manual, de todo aquele... E também tem 2 itens adicionais que são espetaculares, que é a oportunidade de você interagir em um mundo 3D de uma forma muito simples, com perguntas. E ir além, por exemplo, eu não sou especialista, por exemplo, em ignição eletrônica de alguma coisa. Eu posso perguntar para a IA o seguinte, olha, qual é a definição disso? Por que isso é necessário? Quais são os fabricantes para esse tipo de dispositivos? Ela vai também me ensinar coisas. Ela vai também me ajudar a eu entender minha necessidade e validar antes de comprar. E com todas essas informações vai retroalimentar os produtores, que vai ouvir principalmente os consumidores. Muito se apregou a que as empresas precisam ser centradas ao cliente. Mas hoje, como faz uma indústria para ouvir todos os clientes? A IA ela vai sumarizar tudo isso e vai trazer insights extremamente poderosos para ser aplicados desde a linha de produção, redução de processos, automações e criação de protocolos de segurança, durabilidade, usabilidade e fazer com que a experiência, eu não precise ser um especialista daquele setor. Eu vou poder simplesmente comprar o melhor pneu, os melhores componentes, mas com explicações simples, interações por voz. Muito em breve, a gente já tem isso na medicina, a gente tem isso em diversos setores, e para o setor de autopeças, isso está em andamento. E olha que interessante. Digamos assim, que eu vou te dar um panorama analógico, já que nós temos aqui o Delmar para colocar isso no ambiente mais evoluído do ponto de vista tecnológico. Mas é interessante deixar claro que o nível, por exemplo, quando a gente fala de marketplace hoje, o índice de devolução de peças adquiridas por este canal é absurdamente elevado. E ele abordou isso com muita propriedade, ou seja, quando você for descrever a sua necessidade enquanto consumidor final, a inteligência artificial já está tão desenvolvida que a tua maneira de solicitar isto vai favorecer a decisão correta de quem está te fornecendo essa peça. Também pense no mundo, eu penso ainda no analógico, mas hoje você já enxerga coisas interessantíssimas que estão acontecendo, que é, por exemplo, você passa a administrar com inteligência artificial a necessidade que o cliente ainda não sabe que tem, a partir de recursos tecnológicos que você instala na mobilidade ou no recurso de mobilidade que ele tiver, que vai definir através de algoritmos que ele descreveu muito bem. Olha, está na hora de você
pensar em rever alguns itens do seu veículo, porque vai depender de quanto você, o quanto e por onde você se deslocou com aquele utilitário. Ou seja, a inteligência artificial vai começar a se antecipar às suas necessidades e influir decisivamente na melhoria da oferta, da melhor oferta, seja melhor para você por brand, por marca, por preços, por canal. Agora, lembrando, o canal físico é extremamente importante no Brasil. São mais de 60 mil pontos de venda que atende uma frota espalhada por um país continental como o nosso, com uma dificuldade de infraestrutura terrível, de transporte terrível, mas no mercado, onde o mercado independente de reposição, eu gosto de dizer isso, porque é verdade, acima de tudo, e dá para se ter uma ideia da transformação que vai acontecer. Nós somos responsáveis por 80% da manutenção da frota de 50 milhões de veículos. É um dos maiores mercados de reposição do mundo, é o quarto maior, acho que eu já estou sendo repetitivo aqui. Então você imagine que a gente ainda tem enorme dificuldade de demandar aquilo que eu preciso. Eu ainda tenho enorme dificuldade de entender o que eu preciso. O brasileiro adora carro, não significa dizer que ele adora manutenção preventiva. Aham. Isso é bastante diferente. E acho que aí a inteligência artificial vai promover talvez a mudança mais significativa. Ela vai se antecipar àquilo que eu não estou enxergando, né, e que vai ser fundamental para o meu bem-estar, ou seja, a mobilidade com bem-estar meu e das pessoas que estão envolvidas, enfim, de todo um ecossistema envolvido com segurança veicular e mobilidade, por exemplo. Uma vez que a gente pode estar falando de dois utilitários idênticos, porém a forma como roda e onde ele roda vai ter uma manutenção diferente, vai ter uma durabilidade diferente, é isso que a gente pode dizer. A IA vai chegar nesse ponto de detectar num ali que vai ter um maior tempo de vida, aquele utilitário, porque roda de uma maneira diferente. Você já tem isso, a bem da verdade. Hoje, os veículos... Eu não estou falando de veículos de luxo, não. Todas as marcas já te oferecem opções com algumas indicações ali sobre desgaste, porque você usou ou rodou em uma via assim ou de outra forma. E aquilo interfere na durabilidade de alguns produtos. Então, hoje a inteligência artificial e os recursos tecnológicos já estão fazendo isso por você. Às vezes a gente não sabe usar e a gente precisa também saber usar, não é, Delmar? E este é um ponto muito interessante, porque imagina você um simples componente de freio do seu carro, que são as pastilhas. Hoje, quantos tipos possui? Com quantas pastilhas frágeis, naturalmente. Claro. Muito bom, muito bem mencionado. E dessa forma, hoje, você pode ter à sua disposição muito rapidamente, por voz, por comandos, qual é que eu devo usar, como você comentou há pouco. Se o meu uso é off-road, eu deveria usar determinadas especificidades. Eu não vou depender de ter um tempo para buscar, para estudar. Eu vou perguntar para a IA, ou no meu estilo de uso é dessa forma. Qual é a pastilha que eu devo colocar? Vai ser muito mais assertivo e a gente vai baixar esse índice de trocas que é muito grande, como mencionou o senhor Rodrigo. E principalmente, hoje a IA, ao invés dela causar medos e receios, ela vai trazer para as pessoas que fazem as devidas adaptações mais tempos disponíveis para fazer a sua vida melhor. Claro. Fazer coisas mais nobres e menos repetitivas. A IA hoje ela tem uma capacidade gigante de redução de processos e de minimização de coisas manuais. Esse é um ponto importante para mim, né? Quando eu enxergo tecnologia, eu sou um cara de 70 anos. Naturalmente que a minha geração não é tão high-tech assim, embora eu não tenha resistência. E eu costumo dizer o seguinte, porque eu adoro a tecnologia quando eu sei usá-la. Quanto a gente usa do celular, do que tem dentro de um celular? Tudo. Pois é. A gente usa muito pouco de tudo que pode utilizar. Sim, tem um mundo de tudo que a tecnologia, que a inteligência artificial está promovendo, que é igual a afirmar que melhora a minha qualidade de vida no meu ambiente doméstico, no meu ambiente de trabalho, quanto facilita e disponibiliza algumas coisas que estão aí
e que a gente às vezes não se dá, não tem tempo de. Acho que isto, que principalmente a minha geração precisa enxergar, o quanto a inteligência artificial deve ser, primeiro, compreendida e utilizada a meu favor, pela minha qualidade de vida. Quando a gente descobre isso, é maravilhoso, porque a gente usa um monte de coisas que está aqui, à nossa frente. A nossa mão. Gente, isso aqui podia ter a parte 2, 3, 4. A gente podia estar aqui só no primeiro episódio do Talks on Board com esses dois aqui. Não faltam histórias, não falta assunto. Mas eu quero fechar com um tema com vocês. Tendências e futuro do aftermarket digital. Queria a opinião dos dois. Quais são as tecnologias mais promissoras para o aftermarket nos próximos anos? Olhando a tecnologia, hoje a evolução natural das inteligências artificiais, a inteligência artificial não é algo tão novo assim. O que se tornou muito novo foi a acessibilidade a um público maior das IAs. A IAs, até poucos anos, ela estava restrita a um grupo menor. Hoje nós estamos falando de IAs que conversam e entendem o que você fala, com gírias, com diversos formatos que vão te facilitar a sua vida. Por outro lado, dos fabricantes, vai proporcionar laboratórios, ensaios, automações mais efetivas. O que nós temos pela frente? Hoje, uma evolução muito grande a um custo cada vez menor e, principalmente, nós estamos muito perto de ter em operação os computadores quânticos, que é uma nova forma de processar dados que vai alavancar muito em breve as capacidades dessas IAs. Em que nós teremos de grande novidade? É a interatividade, a forma simplificada. Nesse final de semana, por exemplo, teve a corrida de humanoides, de robôs humanoides na China, que eles já sabem correr, eles já sabem levantar, eles já sabem de várias características. Então, o que nós estamos olhando para um futuro bem próximo? A hiperautomação, a redução drástica de coisas manuais e, principalmente, dentro da medicina, cada vez mais medicamentos, desenvolvimentos de R&D cada vez mais eficazes para buscar medicamentos específicos para o seu DNA, trazer mais democratização, trazer redução de custos. E dessa forma você ter uma experiência ao cliente cada vez melhor. E principalmente, hoje se busca mais a individualização. As empresas buscam a individualização. Então, dessa forma, com todos esses elementos, terá benefícios gigantes, serão benefícios gigantes para dentro de uma cadeia que está numa evolução, eu ouso dizer, mais rápida, maior do que foi um dia a Revolução Industrial. Uau! Eu acho que é exatamente isso. Eu, por formação, por experiência, tenho assim uma paixão enorme por tentar entender melhor e fazer melhor a experiência do cliente. Eu acho que é isso que faz sentido em qualquer empresa, quer fabricante, qualquer nível da cadeia, quer fabricante, distribuidor, varejista ou aplicador, como comumente a gente chama de mecânico. A gente já tem inteligência artificial em grandes companhias. Nós temos nesta empresa aqui uma área muito pesada de inovação, como diz o Delmar. Isso não é novo. Não é novo para esse grupo. Tem outras empresas. Tem empresas de distribuição com laboratórios de inteligência artificial, né? E isto vai chegar a todos os níveis da cadeia. Nós temos um país muito caro, do ponto de vista de todos os custos, né? Não vou entrar em detalhes. Olha, são duas variáveis que para mim são claríssimas com o emprego da inteligência artificial. Uma é a enorme redução de custo. E a segunda, que talvez a mais importante, é, de fato, o quão mais assertivo eu serei na experiência com o cliente. Eu acho que isso faz todo sentido e vai valer a pena. Acho que dessa forma as empresas podem se preparar para competir nesse ecossistema cada vez mais digital, né? Essa experiência com o cliente. Olha, eu acho que naturalmente mais digital. Eu não desprezo a função física, no nosso caso, por muitos anos ainda. Não porque eu entenda que deva ser ainda mais utilizado o canal físico,
Não acho que seja necessário só. Eu acho que tudo vai ser melhor. E a integração, ou a multicanalidade, acho que é a maior realidade. A inteligência artificial vai nos ensinar a fazer tudo isso melhor. É nisto que eu acredito. Desde o co-designer de um produto para a mobilidade, para um veículo, até a comercialização, né? A gestão de estoques, que é um problema seríssimo no Brasil. A gente tem uma infraestrutura logística muito ruim. Né? Então, se a gente entender o quanto isto vai, de fato, promover a redução de custos e uma melhor experiência do cliente, a gente vai entender a amplitude disso. É enorme. A gente não pode, não deve, não faz sentido resistir a isso. E a gente às vezes briga porque a gente teme. Não há o que temer. O nosso mundo vai ser melhor. Talvez eu não consiga ver isso tudo que eu tento, com toda a minha modéstia, meu desconhecimento, entender que vai acontecer no nosso mercado. Mas eu consigo enxergar um mercado melhor com o desenvolvimento desses laboratórios em todos os níveis da cadeia. Muito bem. Acho que a gente podia mudar o nome desse episódio agora para Transformação Digital no Aftermarket, sem medo, sem preconceito, né? Vamos ser positivos e acreditar que o mercado vai melhorar agora. A IA não dá um vinhozinho, um queijinho para os convidados. Se você digitar, IA, me traga um kitzinho aqui. Se veja como eu acredito no físico ainda. Também, Neste eu né? acredito mais no físico. Estou aqui com o Rodrigo Carneiro e Delmar. É claro que eles merecem depois dessa aula aqui pra gente. Imagina, muito obrigado. Muito obrigado. Pesadinho. Tá ótimo. Super. Muitíssimo obrigado. Seguimos com o olho no olho também, né, gente? Mas aí se beneficiando com essa transformação digital. Conversei com esses dois teachers aqui, Rodrigo Carneiro, presidente da Andap, e também Delmar Assis, cientista de dados. Esses dois foram aí o combo perfeito para trazer tanta informação dessa transformação que a gente já está vivendo hoje. Não é mais futuro, estamos falando de presente. Meninos, obrigada pela participação de vocês. Obrigado a você, obrigado. Foi, para mim, também uma enorme aula. Prazerzão. Tomara que a gente consiga utilizar isso. Muito obrigado por nos ajudar a divulgar essas coisas para o nosso mercado. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado a você. E que todos, pouco a pouco, no seu ritmo, façam uso das IAs. Comecem com o básico. As IAs, elas fazem parte da nossa vida e de pouco a pouco. Não é necessário grandes estudos, porque as IAs, elas fornecem grandes ferramentas para a nossa vida tornar melhor, mais eficaz e que possamos viver num mundo com menos estresses, com mais eficácia e termos mais tempos para tomar vinhos e para desfrutar de boas companhias. Maravilhosa definição para a gente fechar aqui essa edição do Talks on Board. A gente se encontra no próximo programa. Até lá! Até lá.